Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a vida de vocês e que em breve estejamos juntos adorando o Senhor. Eu quero ler com vocês hoje João capítulo 14, verso 18, que diz assim: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu quero compartilhar com vocês sobre 3 tipos de orfandades. Primeiro, nós vamos falar sobre aquela orfandade física. É quando alguém perde o pai ou a mãe, ou às vezes perde os dois. Então essa orfandade física é um sentimento muito ruim. É a sensação horrível de estar sozinho, de você viver sobre a direção de alguém que colocou você no mundo. No Brasil, hoje nós temos 47 mil crianças vivendo em abrigos por N motivos. Essa estatística foi feita em 2019. 47 mil crianças sem aconchego familiar. Crianças que não têm casa. Crianças que não têm um braço forte para lhe abraçar, que não tem uma mãe e nem um pai para lhe ensinar. Então essa é a estatística de uma orfandade física. E hoje nós temos, além disso, nós temos milhares de crianças que vivem como cães tombando latas de lixo, que vivem pelas ruas, dormem pelas ruas e assim por diante. Crianças que não têm o endereço. Então essa é a orfandade física. Agora, além da orfandade física, nós temos a orfandade emocional. Essa orfandade emocional, ela está presente em todas as classes sociais. Às vezes nós temos crianças, adolescentes, jovens, que têm tudo. Que tem casa, que tem dinheiro, que tem uma série de coisas, mas é órfã emocionalmente. Ou seja, não tem amizade, não tem diálogo, não tem companheirismo. Então nós temos milhões de crianças, milhões de jovens, de adolescentes, de adultos, né, que vivem esta orfandade emocional. Por isso, irmãos, eu sempre digo que nada substitui o contato pessoal, contato físico. E por isso que a igreja, eu vejo a igreja uma coisa assim tremenda, né? A igreja é muito importante. Eu já estou sentindo falta desses momentos, de estarmos juntos, né? Nos abraçando, de estarmos juntos apertando as mãos. Isso é muito importante, porque isso trabalha o nosso emocional. Isso faz bem para o ser humano. Então, essa orfandade emocional, a gente percebe que na sociedade brasileira ela tem milhares de pessoas vivendo nessa orfandade, que é a orfandade emocional. Agora, a pior orfandade que existe não é a física, não é a emocional, mas a pior orfandade que existe é a espiritual. Ou seja, é a pessoa que não pode dizer, que não pode testemunhar que tem um Pai, que tem um Deus criador dos céus e da terra. Em João capítulo 1, no versículo 12, esse texto ele é muito conhecido e eu creio que você já leu várias vezes, mas nós vamos reler nessa noite. Diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando a pessoa recebe e crê em Jesus, se torna filho de Deus. E em João 5, verso 24, diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Além de você ganhar um pai, de ter um pai, você ganha também a vida eterna. É o presente
que Deus nos dá é a vida eterna. E além de você ganhar a vida eterna, diz a palavra lá em João, no capítulo 14, verso 15, que você ganha também um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. João 14, verso 15, diz assim, vamos ler? 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então, quando a pessoa recebe Jesus, quando ela crê em Jesus como Senhor da sua vida, ela ganha a vida eterna. Ela ganha um Pai e ela ganha também um Consolador, que é o Espírito Santo. É alguém que vai direcionar a sua vida, é alguém que vai instruir, é alguém que vai consolar. Os discípulos, eles viveram 3 anos com Jesus, andando com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E chega um momento que naquelas conversas que eles tinham, eles começaram a perceber que eles iriam ficar sozinhos. Foi onde Jesus então a percebe, né? Jesus percebe isso e diz: não os deixarei órfãos. Em João 14, verso 26, ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, essa foi uma promessa de Jesus, que ele não estaria deixando os discípulos sozinhos, ou seja, eles não ficariam órfãos. Eu quero concluir essa minha palavra com vocês hoje, dizendo que a pior orfandade dessa sociedade é a falta de Jesus. É nessa orfandade espiritual que existe a crise fundamental do homem. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 e 17, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. É interessante que essa palavra aqui no aramaico é papai. Olha, você ganha um papai, é o aconchego de um papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, uma ausência de Deus é uma orfandade eterna. A vida eterna com Jesus é uma promessa. Então, o que essa sociedade precisa? Ela precisa resolver o problema não de uma orfandade física, não de uma orfandade emocional, mas ela precisa primeiro resolver o problema da orfandade espiritual que está ao seu alcance. A orfandade espiritual quando o homem ele consegue resolver isso, ele começa a ter uma outra direção na sua vida. Ele começa a ter uma visão diferente de mundo. E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele. E por que eu estou dizendo isso? Talvez você esteja me perguntando aqui, mas pastor, eu já aceitei Jesus? Eu já sou membro da igreja? Mas a minha palavra hoje com vocês é que nós estamos vivendo uma experiência hoje, uma experiência de distanciamento social. A nossa igreja aí já tem mais de 2 meses que nós não nos encontramos em cultos presenciais.
E nós precisamos rever um pouquinho essa situação da sociedade quando nós voltarmos a nos reunir. Quando voltarmos, nós precisamos fazer como Isaías, precisamos falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos rever a nossa consagração a Deus, porque a salvação é um bem precioso. A salvação foi um presente que Deus te deu. E nós precisamos repartir esse presente com pessoas, precisamos falar desse presente, falar desse amor de Deus a tantas pessoas, a milhares de pessoas que hoje vivem essa orfandade espiritual, que vive esse desespero espiritual, que vive que muitos vão viver uma eternidade sem Deus, ou seja, é uma orfandade eterna. Então, o que a igreja precisa fazer hoje? A igreja precisa se achegar a essas pessoas, falar desse amor, falar dessa misericórdia de Deus, para que essas pessoas também saiam dessa orfandade espiritual, receba Jesus como Salvador de sua vida, creia nele como Senhor e também elas ganhem, né, a consolação do Espírito Santo na sua vida e que elas estejam ganhando também a vida eterna, porque é isso que acontece quando a pessoa entrega Jesus, se entrega a Jesus. Então eu quero desafiar você, a Ibapa, quando nós voltarmos. Eu gostaria que nós pudéssemos rever a nossa vida espiritual, rever o nosso avivamento, rever a nossa forma de adoração, rever os nossos compromissos com a igreja, rever os nossos compromissos com Deus, para que outras pessoas creiam e recebam Jesus e saiam desta orfandade espiritual a qual a sociedade vive hoje. E que Deus assim nos abençoe nesse novo desafio que em breve nós teremos. Amém? Amém.